Bom dia, sexto ano! Hoje a gente está começando então o volume 2, o livro do segundo bimestre, na unidade 3. A partir desse momento então, a gente vai começar a estudar a biosfera, o conceito de biosfera. O que seria a biosfera? A biosfera está muito ligada na geografia, para a geografia, ao conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico é a porção do planeta onde o ser humano vive, transforma, trabalha, está em constante transformação. E esse espaço é justamente o quê? A biosfera. A biosfera é a camada do planeta que permite a vida complexa, que permite a vida complexa existir. E ela é a junção do quê? Da hidrosfera, a camada de águas do planeta, da atmosfera, a camada de ar, e da litosfera, camada de rocha e solo. Lito, no grego, é pedra. Quando a gente soma essas três, a gente tem a biosfera, a camada de vida do planeta. Lembrando que esse sistema é um sistema alimentado, qual que é a principal fonte de energia que mantém a biosfera? A energia solar. Tanto na questão ali de movimentação de massas de ar, correntes marítimas, fenômenos climáticos, as próprias alterações do planeta Terra, base de teias alimentares complexas, a energia do Sol é muito importante, beleza? Transformada no quê? Em energia calorífica. Dentro desse conceito a gente vai estudar mais nesse bimestre a litosfera, a camada de rochas e solo que envolve o planeta Terra. E aí o livro didático de vocês começa com o conceito de tempo geológico. Então, eu trouxe essa tabela porque ela é uma tabela mais tranquila, mais simplificada. A tabela do livro didático ela acabou ficando um pouco confusa. E também porque a nível de sexto ano é muito mais um título de curiosidade. A gente tem que entender o conceito de tempo geológico. Não precisa ter uma decoreba. O básico que a gente tem que pegar são as eras. As eras geológicas, a pré-cambriana, a paleozoica, quando a gente começou a ter vida complexa no planeta, que foi aqui de 500 milhões de anos no passado até 250 milhões de anos. E aí, a era mesozoica, que muitos alunos conhecem pela predominância dos dinossauros na Terra, e a era cenozoica, que começou há mais ou menos 60 milhões de anos, quando houve aquela última grande extinção causado pelo meteoro que caiu ali na península de Yucatán, no México. Então, é mais a nível de título de curiosidade. O que é importante a gente guardar da questão de tempo geológico? É a gente lembrar que o tempo geológico está numa escala muito maior que o tempo humano. O ser humano vive ali 100 anos no máximo. E mesmo pensando na história humana como um todo, a história humana aí tem 10 mil anos no máximo, 15 mil anos, levando em consideração novas descobertas da história. Então, ela é muito ínfima se comparada ao tempo geológico. O tempo geológico aí, o período cambriano começou há quase 500 milhões de anos. O planeta Terra em si, com todas as suas eras geológicas, ele tem 4,5 bilhões de anos. Então esse é o ponto mais importante, a gente saber estabelecer essa diferença entre o tempo geológico e o tempo humano. O tempo geológico é uma escala muito maior. Então, daqui para frente, a gente vai estar tratando sobre formas de relevo, sobre questões geológicas, alguns tipos de rocha, e o professor vai citar, porque essa formação geológica é recente, recente em termos do tempo geológico, uma formação geológica que vai ter 30, 40 milhões de anos, mas para o tempo geológico, sim, ela é recente, beleza? Então, saber diferenciar essa escala. Quando a gente fala de tempo geológico, antigo tem bilhões de anos. Poucos milhões de anos para o tempo geológico é algo recente.
E para a gente entender a litosfera, a gente primeiro tem que entender o quê? Os materiais que vão compor ela, né? Principalmente a parte ali da litosfera rígida, das rochas que compõem o planeta. Então a gente vai primeiro saber diferenciar ali, ó, a questão de minerais e rochas. Minerais vão compor as rochas. A gente tem um exemplo de uma rocha aqui, o granito, né, que é composto por 3 tipos de minérios, né, o quartzo, o feldspato e a mica. Então, o mineral vai compor a rocha. O que é o mineral? É um material inorgânico, geralmente homogêneo, uniforme, né, em estado sólido, geralmente é o mineral. Ó, como é que a gente classifica o mineral? Ó, homogêneo, o quartzo aqui, ó, formado pelo silício, ó. O quartzo às vezes vai variar a sua coloração, né? Por exemplo, quando o quartzo tem uma cor mais pro roxo ali, a gente chama de ametista. É porque na hora que o silício se cristalizou, a gente tinha ferro na composição química ali. Então também pode ter essa variação. Mas de certa forma os minerais sempre são homogêneos. Materiais inorgânicos em estado sólido homogêneos. Quando eu tenho a soma desses 3 minerais, né, fundidos ali no interior, né, da Terra, na litosfera, passando por um processo de pressão e calor, forma a rocha granito. Né? E se o mineral tem essa definição, o que é a rocha? A rocha já é a composição de um ou mais minerais, né, compactados ali formando a rocha. Tranquilo? Rochas, minerais são formados de matéria inorgânica, né, e eles vão formar as rochas. As rochas são formadas pelos minerais. E aí a gente vai entrar nos tipos de rochas. Basicamente a gente tem 3 tipos de rochas, e essa parte é muito fácil, é muito tranquila. Por quê? O próprio nome do tipo de rocha já vai me dar a dica, eu já vou poder identificar como que ela se formou. Por exemplo, as rochas magmáticas, ó, o próprio nome já deu a dica, magmática. Elas formam a partir do quê? Do magma. Então elas se formam a partir da solidificação, do resfriamento do magma. E aí a gente tem 2 tipos. Tem as magmáticas intrusivas e as magmáticas extrusivas. Intrusivas também podem ser chamadas de plutônicas, né, e extrusivas vulcânicas. Como que se forma a intrusiva? É quando o magma resfria no interior da litosfera. Então é um resfriamento lento do magma. Os minerais ficam grandes, visíveis, ó. Eu consigo identificar os minerais na composição da rocha, porque eles se cristalizavam de forma lenta. A composição química molecular se cristalizou de forma lenta. Já a vulcânica não. É quando a lava extravasa na superfície, né? Quando o magma está lá no interior, né? Aquele material piroplástico em altíssima temperatura, no interior da litosfera ele é o magma. Quando ele é expelido pelo vulcão, ele se torna lava. Né? Quando a lava então é expelida, extravasada, né? Há um resfriamento rápido dessa lava vulcânica e os minerais são bem pequenininhos, né? A cristalização, ó, formando basalto. A gente não consegue identificar a olho nu os minerais compondo basalto. Então, intrusiva, resfriamento, solidificação no interior da litosfera. Extrusiva, né, a lava que foi expelida e solidificada, resfriada. Essas são as rochas magmáticas, formadas a partir do magma. Eu tenho as rochas sedimentares, também o próprio nome já explica, o próprio nome já deu a dica, elas são formadas a partir do que? De sedimentos, sedimentação. Então eu tenho a erosão, né, o intemperismo, todos os agentes externos ali da atmosfera, da hidrosfera, agindo, desgastando as rochas e depositando esses sedimentos em porções mais baixas do relevo. Ao longo de milhares, milhões de anos, esses sedimentos vão se compactar novamente, ó, em várias camadas de compactação e vão formar uma nova rocha, a rocha sedimentar, né, que ela não tem essa composição cristalina, né, ela é composta pela deposição de sedimentos. São rochas geralmente muito mais frágeis, né, com menor resistência. Aqui tem o exemplo do arenito. É legal que a rocha sedimentar ela é uma máquina do tempo.
conta para a gente uma história do passado. Cada horizonte aqui, cada camada tem uma coloração diferenciada, porque vai variar o tipo de mineral que sedimentou, a composição da atmosfera, questões da hidrosfera também, né, a água, se tinha água mais presente na época ou não. Então, é um recorte, quanto mais profundo, mais no passado a gente tem um recorte ali de informações. Dentro ainda dessa dinâmica das rochas sedimentares, a gente tem a formação dos combustíveis fósseis. O que é um combustível fóssil? Fóssil, né, é aquela matéria que foi fossilizada ao longo de milhões de anos. Combustíveis porque literalmente a gente usa eles como fonte de energia. Né? Então, carvão, mineral, né, o xisto pirulito-luminoso, gás natural, petróleo, todos eles são matérias orgânicas que, ao longo de milhões de anos, se sedimentaram junto ali com a rocha sedimentar. Né? Passaram por um processo de litificação, que a gente chama, que é o processo de se tornar pedra, se tornar rocha. Né? E aí, dentro desse processo, essa matéria orgânica também se tornou rocha, só que uma rocha de matéria orgânica junto. Né? Isso existe. Por exemplo, aqui está mostrando como que a gente formou ali uma reserva de petróleo. Né? A matéria orgânica ali, ó, animais no fundo do leito marinho, sedimentando, depositando ao longo de milhões de anos, formando aquela reserva de petróleo ali. Carvão mineral, a mesma dinâmica, e a gente utiliza como fonte de energia, né, na sociedade atual. Desde a antiguidade a gente já utiliza os combustíveis fósseis, mas, né, da Revolução Industrial para cá a gente utiliza em uma larga escala. E as rochas metamórficas, como o próprio nome já explica, sofreram um processo de metamorfose, de mudança da forma. São rochas que sofreram uma intensa pressão e calor, né, uma situação ali de pressão e calor embaixo ali do subsolo, né, já dentro da litosfera, ou próximo de atividade vulcânica, ou próximo da área de choque de placas tectônicas, ou mesmo porções ali de granito que estão embaixo de toneladas de montanha, de cadeia de montanhas. Essa pressão e esse calor fazem com que a rocha sofra uma metamorfose, né, e se recristalize, mude sua composição química. Né? Lembrando que a rocha metamórfica ela pode vir tanto da magmática, né, um exemplo, né, o granito sofreu pressão e calor, se transformou em gneiss. E ela pode vir também da sedimentar. Né, o calcário que sofre pressão e calor se torna um mármore. Então, toda essa porção de rochas que compõe o nosso planeta, essa grande placa de rochas que compõe o planeta, ela não é uma casquinha de ovo única, né? Ela é um grande quebra-cabeça, formado por placas tectônicas. Cada peça desse quebra-cabeça a gente chama de placas tectônicas, né? E que estão em constante movimentação. Né? Graças à movimentação do magma, as diferenças de temperatura no magma, fazem com que as placas se movam. Né? E aí ela vai ter várias formas de choque entre as placas. Né? Quando elas se chocam assim de frente, é aquele choque convergente, elas têm uma convergência. Quando elas se afastam, igual aqui ó, a placa sul-americana e a África, elas estão se afastando. É o choque divergente. E quando elas raspam, aqui ó, igual aqui a norte-americana e a do Pacífico, né, elas fazem um movimento de raspagem, é a transformante, o choque transformante entre as placas. Aqui está explicando os movimentos convectivos que movem essas placas. Eu tenho um magma próximo do núcleo, ele esquenta, ele eleva muito a sua temperatura, perde densidade, fica leve e sobe. Próximo da crosta terrestre, o que acontece? Ele resfria, fica denso, desce, esquenta, sobe, denso, desce, esquenta, sobe. Um ciclo ali, né, desse movimento circular que vai fazer com que as placas acima se movam. Como se fosse aqui ó, a roda dentada de um blindado, de um tanque de guerra, movendo a esteira do tanque de guerra. Aqui no exemplo até a gente tem duas placas ó, divergentes que estão se afastando, formando no meio que o leito oceânico. Assim que se formou o Oceano Atlântico, por exemplo, do afastamento de placas tectônicas.
os limites entre as placas. Então, ó, limite divergente, quando elas se afastam. A gente tem aqui, ó, o surgimento do que? De leito oceânico. Né? No início forma um mar estreito, como o Mar Vermelho, por exemplo, né? Está nesse estágio ainda, e depois forma um oceano largo, como o Oceano Atlântico Sul, por exemplo. No limite convergente, a gente tem o que? O dobramento do relevo. As placas se chocam, uma faz a subducção, volta para o magma e ó, eu tenho o relevo dobrando. Né? O que é esse dobramento do relevo? São as montanhas, é a formação de montanhas. É assim que nascem montanhas, do choque de placas tectônicas. O nome desse processo é orogênese. Oro, relevo, gênese, criação, nascimento. Então, o nascimento do relevo, o nascimento das montanhas. Quando eu tenho um choque convergente de uma placa oceânica e outra continental, devido à diferença de densidade, né, vai surgir, né, uma cadeia montanhosa, ela não vai ser tão extensa. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, o Himalaia, lá na Ásia, né, que é o choque de uma placa continental com outra, que é a da Índia e a da Ásia, a euroasiática. Eu vou ter uma cadeia de montanhas muito mais larga, muito maior, porque a densidade de dois continentes se chocando é muito maior. Claro, isso leva milhões de anos. Não é do dia para a noite que vai surgir uma montanha. E as placas transformantes, né? Elas raspam uma na outra, tendo consequências terremotos terríveis, né? Terremotos de elevada intensidade na escala Richter. O exemplo mais famoso é a falha de San Andreas, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E para a gente finalizar, né, devido a todas essas ações da litosfera, a gente vai ter diferentes formas de relevo. Então a gente tem a cordilheira, né, que é um conjunto de montanhas, as montanhas em si, que são aqueles dobramentos do relevo. Montanhas mais baixas, que a gente chama de serras, geralmente dobramentos antigos, formações montanhosas, que surgiram lá na formação da Pangeia. Planaltos, regiões planas e altas. Planícies, regiões planas e baixas, próximas ao nível do mar. Depressão é uma região mais baixa que as regiões do entorno. Depressão relativa é quando ela ainda está acima do nível do mar. Depressão absoluta é quando ela está abaixo do nível do mar. Beleza? E para finalizar, a diferença de altura e altitude. Tem muito aluno que confunde isso. A altura é aonde eu estou a partir do chão. Eu estou a 10 metros de altura, 15 metros de altura. De onde? Do chão. A altitude é sempre do nível do mar. Ó, então, aqui, ó. Eu estou a 1000 metros de altura do topo dessa montanha, a partir do chão. Do topo dessa montanha eu estou a 1100 metros de altitude do nível do mar. Altura é do chão, altitude é do nível do mar. Então, por exemplo, se eu subir no telhado da escola, eu estou a... Não vou fazer isso, ninguém faz, mas um exemplo. Eu estou a 10 metros de altura, mas eu vou estar a mais de 900 metros de altitude. Por quê? Porque Curitiba está a mais de 900 metros de altitude do nível do mar. Então é isso, sexto ano por hoje. É só fim da revisão. Até a próxima.